participar mais efetivamente. Agora a participação é mais da fase 1, como a gente explicou no começo, mas é legal que todo mundo está assistindo essa assembleia para já entender como que vai ser a dinâmica dos trabalhos, como é que vai ser o modelo de gestão do condomínio. E o item 4 vai falar de uma coisa que eu acho muito importante, que é a eleição dos subsíndicos. E aqui no empreendimento de vocês, a Rio 8 foi muito inteligente na hora de fazer a convenção de condomínio e colocou um subsíndico para cada torre. E isso vai possibilitar um grupo gestor bastante amplo, com uma participação efetiva de vocês. Tem outros condomínios de grande porte, aliás, a maioria, que tem um único subsíndico, o que dificulta muito os trabalhos. Aqui não, vocês ao final do empreendimento, quando as 4 fases estiverem instaladas e funcionando, vocês terão 12 subsíndicos, além dos conselheiros. Então é um grupo gestor muito grande, muito amplo e que vai possibilitar maior transparência ainda nas questões de vocês. Bom, mas nesse item 4, para falar do subsíndico, vai ser um para a torre 1, um para a torre 5 e outro para a torre 6. Bom, qual é o papel do subsíndico nesse modelo de gestão? É importante frisar que, muito embora a gente tenha várias torres, 3 torres nessa primeira fase, o condomínio é um só. Então o balancete é um só, o CNPJ na receita é um só, os contratos com os fornecedores é para o condomínio como um todo, por enquanto na fase 1, depois nas outras fases. Então não existe independência entre as torres. Tudo que se decide é em conjunto. Mas a ideia de ter um subsíndico para cada torre, primeiro, é para que cada torre tenha sua representatividade no grupo gestor, o que é muito importante. E segundo, para que cada subsíndico tenha um olhar um pouquinho mais cuidadoso, mais criterioso na sua própria torre. Então consiga despachar rapidamente com o síndico, com a gerência local, alguma questão da rotina ali, por exemplo, uma lâmpada queimada, alguma coisa, uma limpeza que precisa fazer, algum reparo que precisa fazer na torre. O subsíndico trata disso diretamente com o síndico e com a equipe gestora local, o que vai trazer uma agilidade também na solução dos assuntos. Então a ideia de ter um subsíndico para cada torre é pela representatividade e também para agilizar as questões ligadas a cada torre. Mas no fundo, os subsíndicos compõem um grupo gestor junto com os conselheiros e junto com o síndico profissional. Quem quiser se candidatar, gente, o mandato acompanha o mandato do síndico, ou seja, de 2 anos. Não tem remuneração, são cargos voluntários, então os subsíndicos vão pagar condomínio, não recebem nenhum tipo de salário, mesmo porque vocês já têm um síndico profissional, esse sim recebe para trabalhar, tem um contrato. Os subsíndicos não, são voluntários. É muito importante ter um para cada torre. Eu costumo dizer que para se candidatar não precisa ser especialista em condomínio, basta ter boa vontade, basta ter espírito de grupo, paciência, tolerância e, acima de tudo, ter um pouquinho de tempo, Porque o subsíndico tem que ali fazer as visitas ali nas áreas comuns, tem que participar das reuniões, tem que fazer algumas vistorias, tem que responder bastante e-mail, bastante WhatsApp. Então, por favor, se candidatem, mas pessoas que têm essas características. Então, gente, agora é a hora de se candidatar, votar no seu vizinho e escolher para cada uma das 3 torres dessa primeira fase um bom subsíndico. E aí lá na frente, com a entrega das próximas fases, os próximos subsíndicos serão eleitos e a gente vai ter um grupo gestor completo. Então, votem, se candidatem e componham um grupo gestor bem forte. Só vai funcionar bem as coisas no condomínio de vocês se síndico, subsíndicos, conselheiros e administradora trabalharem em sintonia, em sinergia, com respeito, com colaboração, com cooperação. É um trabalho colegiado, é um verdadeiro trabalho colegiado. Então, se candidatem e votem. Encerramos, então, o item 4 e vamos para o item 5, que é muito parecido com o item 4, ou seja, nós vamos escolher os conselheiros. É importante, gente, que o conselho tanto faz de qual torre se é da torre 1, se é da torre 5 ou da 6, porque o conselho vai olhar as contas como um todo. E é importante frisar que na lei de condomínio, o conselho está lá caracterizado como uma espécie de conselho fiscal, ou seja, alguém que tem o dever de fiscalizar as contas do condomínio.
Na convenção de vocês e aqui no edital, fala em conselho consultivo, ou seja, aquele no qual o síndico se consulta para tomar uma decisão. Mas a ideia aqui, já que a gente vai ter uma gestão colegiada, e é isso que nós vamos fazer constar em ata, é que o papel do conselho, na verdade, tem 3 funções essenciais. Primeira função, e que é normal dentro de um conselho, fiscalização. Então o conselho vai ser fiscal. Ele vai olhar os livros, olhar a contabilidade, olhar os números, olhar os contratos, e a cada ano ele vai recomendar para a Assembleia Geral a aprovação ou a reprovação das contas. Segundo papel do conselho, o papel consultivo, como está aqui no edital. É um órgão de consulta do síndico, da administradora, dos subsíndicos. Então o conselho tem que ser consultado quando for tomar uma decisão. E um terceiro papel, que é o que funciona bem no modelo de gestão colegiada, que não está aqui no edital, e nem está na convenção, e nem está na lei, mas é o que funciona bem dentro de um condomínio, que é o papel deliberativo, de forma que o conselho vota nos assuntos de importância para o condomínio. E dessa forma o conselho fica envolvido na gestão. Então, por exemplo, vai trocar um fornecedor, não é o síndico sozinho que resolve, não são os subsíndicos sozinhos que resolvem, é o grupo gestor, composto pelo síndico, pelos subsíndicos e pelos conselheiros. Então, quem quiser se candidatar, saiba que o conselho vai ter um papel mais amplo, fiscal, consultivo e deliberativo. E aí sim a gente vai conseguir atingir aquele nosso ideal de fazer uma gestão colegiada, que foi o que a Rio 8 pensou, em ter um condomínio funcionando com transparência, com bastante gente participando da gestão e todo mundo participando efetivamente. Mandato dos conselheiros também é de 24 meses, de 2 anos, cargos voluntários, não tem nenhum tipo de remuneração. Então, por favor, se animem, se candidatem e votem nos vizinhos de preferência de vocês. A gente tem 6 cargos disponíveis, sendo 3 conselheiros efetivos e 3 suplentes. Então percebam que já no nascimento do condomínio, nessa fase 1, vocês terão um síndico profissional, 3 subsíndicos e meia dúzia de conselheiros, já compondo um grupo de 10 pessoas. Essa é a verdadeira gestão colegiada. E com a entrega das outras 9 torres, vocês terão mais 9 subsíndicos ao longo do tempo. E aí vocês vão ter um grupo gestor composto por 19 pessoas, mais a administradora. Ou seja, não tem como dar errado se todo mundo cooperar, se todo mundo trabalhar, se todo mundo se portar bem nas reuniões. Bom, gente, eu estou falando aqui tanto de lei, de convenção e etc. Quem tiver curiosidade e quiser entender um pouquinho mais de como funciona um condomínio, tem 2 leis que vocês podem dar uma lida. A Lei de Incorporação Imobiliária, que é a 4.591 de 64, uma lei antiga, mas que ainda está parcialmente em vigor, e o Código Civil, que é de 2002, uma lei mais recente um pouquinho, que complementou e atualizou a Lei de 64. E no Código Civil tem um capítulo especial, com deveres, direitos e obrigações da vida em condomínio. Tá certo, gente? Então, boa votação aí para a escolha dos conselheiros e encerramos o nosso item 5 da